Deus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou tão pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, Acredito, sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. o impossível. Deus vai fazer, Ele vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer.
noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica. E como eu digo toda noite, esta igreja fica aqui na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, né? No bairro de Campo Grande. E é com alegria que nós diariamente estamos aqui para transmitir, né, uma programação que é um culto também. E a motivação principal é que a igreja está desde o dia 31 de março, que quando ela completou 19 anos, em um projeto, em uma jornada, em uma maratona de leitura da Bíblia toda a igreja, diariamente em seu lar, cada irmão e irmã lendo a Bíblia toda. Nós então criamos um programa, né, uma ordem de leituras, para que pudéssemos diariamente lermos, meditarmos, estudarmos, refletirmos e compartilharmos. Então, a transmissão diária ela visa, primariamente, encorajar, lembrar, né, ajudar na sua leitura da Bíblia toda. E por estarmos em pandemia, e nem todos podem estar nos cultos presenciais da igreja, o fazemos pela internet também, não é? E é claro, nossas atividades diminuíram bastante. Nós não temos muitas reuniões, sobretudo as das classes, né, em grupos menores. Mas isso não nos para. Por isso, a transmissão diária ela tem música, como nós acabamos aí de ouvir esse coral virtual, entrevistas, vídeos, slides e, é claro, a palavra do Senhor, que é o foco. Com o tempo, a transmissão ela vai diminuindo para focar apenas na leitura da Bíblia. Claro que a pandemia não acabou, né? E não vou entrar aqui na questão política do uso da pandemia, até porque, como professor de história, todas as doenças, vou dizer todas, né? Mas as grandes doenças que assolaram a humanidade tiveram aí, sem fazer aí um anacronismo, né? Tiveram fake news, né? A peste negra, por exemplo, que assolou a Europa, né, na Idade Média, e se dizia de muitas coisas, de bruxaria, de mão de Deus, de fim do mundo, né? A culpa era do rei e tal. Isso aí acontece mesmo, porque, gente, a tendência do ser humano, por causa do pecado, é sempre procurar um culpado. Desde o Éden, o homem procura um culpado. Quando Deus perguntou para Adão sobre a árvore, ele disse, foi a mulher que tu me deste, né? Então, mas ela existe, a doença ela existe, e nós estamos caminhando aí com as orientações do Ministério da Saúde, né, dentro das regulamentações, sempre tendo cuidado, né? Então, se algum dia eu transmitir de casa ou não transmitir, você já sabe, o pastor está gripado, e aí eu já não me envolvo, né? E se for com Covid, terei todo o isolamento também, minha família também, tá bom, queridos? Oremos pelas famílias, né? Os leitos diminuíram e agora aqui no Rio de Janeiro há uma sobrecarga, porque a doença não tinha acabado, ela só vai acabar realmente. Ela não acaba, né? Ela é tratada, né? Eu não sou médico, né? Mas entendo que, como toda gripe, ela vem todo ano. Você pode ficar gripado, mas os sintomas, as consequências não são fatais. Então, é necessário. Nós não temos aí talvez 10% ou 15% da população brasileira que contraiu essa doença, né? Eu mesmo não tenho nenhum relato que eu tenha contraído, então vou ficar gripado um dia. E que nesse dia todo nós esperamos, né, seja um dia que haja um tratamento, que haja ali um cuidado e que o organismo reaja bem, sobretudo a poderosa mão do Senhor. Não devemos cometer os extremos, negacionismo, dizer que a doença não existe, ou ficarmos à mercê, não é, do desespero que é o fim do mundo. Calma, isso nem é o princípio das dores ainda, o princípio das dores chegará. E para o crente, o princípio das dores, fim do mundo, não é tragédia, é vitória, é encorajamento realmente, tá bom? Que Deus a todos abençoe. Nós vamos orar pelas famílias, então, por você que está nos assistindo nesta noite. O chat está aberto para que você dê uma boa noite, você se identifique, converse com os irmãos, compartilhe, comente, isso é muito bom. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, dia de muito calor no Rio de Janeiro, mas o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Hoje também é o dia de ação de graças, onde podemos agradecer sempre na última quinta-feira do ano, de novembro,
dar graças ao Senhor pelas bênçãos alcançadas. Em alguns países é até feriado nacional. Te damos graças pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu sustento. Também apresentamos a ti essa transmissão, confiando em ti e também pedindo a tua bênção para a energia elétrica, a internet, para que possamos todos assistir sem dificuldades. Sejamos edificados pela tua palavra. Toma cada família que está assistindo agora, seja ao vivo ou a gravação, que o Senhor esteja sustentando, dando saúde, graça e vitória. Toma as famílias enlutadas, nós pedimos, as famílias adoentadas, as famílias desempregadas, as famílias que estão ansiosas e preocupadas, à mercê, às vezes, de informações tão contraditórias. Traz paz ao teu povo, que possamos lembrar do que eu tenho dito aqui, lembrarmos diariamente da palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá segurança em meio às tempestades. Estamos numa grande tempestade, mas não estamos sós. O Senhor está conosco. E apesar de estarmos um pouco distantes uns dos outros, estamos unidos pela graça do Senhor. Pedimos a tua bênção e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos? Mais uma vez, aí você que entrou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Como eu disse, então, hoje é dia de ação de graças, e aí, então, toda última quinta-feira de novembro é o Dia Nacional de Ação de Graça, em alguns países até feriado, E é um momento para nós pararmos e agradecermos a Deus pelas bênçãos recebidas. Também nós estamos no Novembro Azul, falando sobre o câncer de próstata, e é importante esse tratamento todo aí, esse cuidado realmente aí aos homens, tá bom, queridos? E como pastor, tenho feito meus exames completos do toque, PSA, exames todos têm que ser feitos anualmente, tá bom? Não sou médico, mas o que eu sei é que o melhor tratamento para o câncer de próstata, assim como câncer de mama e outros cânceres, é a prevenção, é o tratamento precoce. Inclusive, eu conheço um pastor, falando sobre câncer de mama, já tinha comentado que ele, homem, pegou o câncer de mama, porque os órgãos estão, a próstata não, só os homens têm, mas ali os órgãos da mama, os homens não têm desenvolvido, mas podem contrair. Então, é todo um cuidado e isso daí é muito importante, tá bom? Nesse domingo teremos aqui no Rio de Janeiro o segundo turno das eleições, é a escolha do prefeito, então teremos atividades normais. Sei que alguns irmãos vão trabalhar nas eleições, eu voto bem longe aqui de Campo Grande, eu voto no bairro que eu morava anterior, que é longe daqui, trânsito, mas o meu compromisso é que teremos os cultos normais, às vezes acabando um pouquinho antes, das 11, e à noite teremos também ali a palavra. Quero encorajar você a votar. Tá ruim, tá complicado, mas pode ficar pior ainda, E cada um de nós tem direito ao voto. Lembre-se disso. O seu voto é tão importante como o da pessoa mais rica ou como da pior pessoa dessa cidade. Tem um voto, tá bom? Então, estejamos atentos aí. Quero também convidar você para o próximo domingo, como eu já disse, pela manhã. Teremos aqui a nossa Escola Bíblica Dominical, a lição 9, membresia sendo capacitada para fazer discípulos que não sejam coniventes com o pecado, baseada em Daniel e Oséias. Na sequência, eu quero trabalhar sobre uma temática muito importante dentro, eu toco nesse assunto na lição, mas é aplicando Mateus 18, como confrontar alguém em pecado, sendo um amigo, uma pessoa próxima, sem ser conivente com o pecado. Então, como aplicarmos Mateus 18? É um tema muito importante, bíblico e necessário para o entendimento. Quero convidar você para estar conosco, porque isso daí é muito importante, tá bom? Então, quero que você deixar esse recado com você aí, tá bom? À noite, então, nós temos o nosso culto, E deixa eu tentar achei aqui. Pastor Jefferson Roberto estará pregando à noite, falando sobre a cruz, e vai fazendo uma abordagem aí, a questão do pecado e da cruz. Então vai ser muito importante a sua participação, esteja conosco.
E por último, um anúncio já preparando para a próxima semana, se Deus permitir, sem ser esse sábado agora o outro, o Ministério de Mulheres da Igreja fará sua última programação do ano, né? Do ano direto, porque o Ministério das Mulheres sempre apoia todos os trabalhos da igreja, né? Então será o seu último encontro do ano, né, público, sem ser esse sábado agora o outro. Mas vai ter uma confraternização. Então as irmãs têm que entrar em contato com a irmã Amélia para ver o que vão trazer para essa confraternização, tá bom? E isso daí é muito importante. Que Deus a todos continue abençoando. Também devemos orar, né, alguns pedidos de oração que chegaram. A irmã Andréia Possideri havia pedido oração pela sua sobrinha que está com Covid e ela já está de alta, já está em casa. Agradeçamos a Deus. Nossa irmã Margarete amanhã fará uma cirurgia dentro do processo dela de recuperação, uma cirurgia já agendada, não é? E oremos, porque qualquer cirurgia tem que ter a oração, né, e o risco cirúrgico ele é feito ali. Também a irmã Rosilda está em viagem, né, chegando ali em João Dourado para visitar sua filha, que é nossa missionária Vitória, e pedindo pela viagem dela, pela cidade, porque a pandemia está em todo o Brasil também, tá bom? E continuar orando, nós temos vários pedidos de pessoas enfermas, né? Soube agora, né? Agora não, né? Durante o dia, nossa irmã Edinalva sofreu uma pequena queda, machucou-se, mas já está, tomou aí mais de 7 pontos, se eu não me engano, já está em casa, em recuperação, né? E foi na rua, né? Uma queda na rua, e graças a Deus pessoas socorreram ali, e ela, todo dia ela caminha. Ela caminha, né? Ela é um exemplo, mas o cuidado é necessário, e confesso a vocês, você, não sei na sua cidade, mas aqui o bairro do Campo Limpo é bem esburacado, né? As calçadas não são boas, quedas acontecem. Eu mesmo já tropecei algumas vezes, né? Mas na irmã Ginalva, que tem aí, né, mais de 60, né? O cuidado é muito mais importante dentro de casa. É claro que a maioria dos acidentes com idosos acontece em casa, mas as ruas também, elas são complexas. Queridos, que Deus a todos abençoe. Vamos a mais uma canção. E essa é lá da Igreja Batista da Água Branca, diz: Isso é a graça. Vamos louvar? Senhor, estou grato pelo que fizeste a mim. O meu maior esforço falhou, mas fui justificado, teu amor reconheci. Em Cristo tenho as riquezas de Deus, isso é a graça. Eu nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim, isso é graça. Chamado, escolhido, quando estava longe, trouxeste-me para a tua família. Fui perdoado, meus pecados foram lavados. Seu grande amor é vida para mim, isso é a graça. Nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Jesus ama o pecador, o que hoje sou e aquilo que amanhã serei. Tornou-me um vencedor, não importa o que o passado diga. Alto preço pra que eu fosse resgatado, foi pago por Jesus lá no Calvário. Deu sua vida, me fez livre de verdade, me garantiu a eternidade. Isso é a graça, eu nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim, isso é graça. Eu
nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. E pela fé na rocha firme estou, E a rocha é Jesus Cristo. sua justiça é tudo para mim. Isso é graça. Isso é a graça. Aleluia. Isso é a graça, né? Não há nada que possamos fazer para que o Senhor nos ame mais e nem tão terrível que Ele nos ame menos. Porque isso é muito importante, é um estudo que a gente vai fazer até, né, em abril do ano que vem, Conhecendo Deus, que é o amor de Deus, que a gente acha assim, Deus ama todo mundo, né, e vai salvar todo mundo, é a conclusão. Não, Deus não vai fazer nada, Ele não vai obrigar ninguém que não crê nele a estar com Ele pela eternidade se nunca quis, né? O amor de Deus, ele é mediado por Cristo Jesus, Ele é amor, né? Mas isso não quer dizer que por ser amor ele faz tudo, porque quem ama quer o melhor para o outro, não é verdade? Quem ama quer o melhor para o outro. Eu pergunto, se eu fizer todas as vontades do meu filho, né, eu estou amando meu filho? Meu filho quiser bater na mãe dele, não, mas ele está feliz batendo na mãe, não posso contrariá-lo porque eu amo. Isso é amor? Não, isso é outro, isso é pecado, isso é condescendência. Deus não peca. Então o amor de Deus revela também a justiça de Deus e dá a nós um amor infinito em Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Deus o tempo todo está pregando. Nós estamos lendo nos profetas. Oséias, então, a gente vai começar hoje, é o tempo todo Deus falando que ama, que quer que o povo se arrependa, mas o povo não quer se arrepender. Vai ter um fim lá na frente, vai ver lá a destruição pela Assíria, né, que é um grande desafio. Tá bom, queridos? Que Deus a todos continue abençoando, sustentando. Nós vamos aqui a mais alguns anúncios importantes, né? E nós estamos aí lendo a Bíblia toda, isso para nós é muito importante. Voltando, estamos lendo Daniel, né? E agora vamos começar hoje Oséias. Mas cadê minha câmera, hein, gente? A câmera sumiu aqui, não sei onde é que ela foi parar agora. Vou tentar achar essa câmera aqui em algum lugar. Ela estava aqui. Achei. Bom, estou aqui. Dá uns tilts aqui a câmera, mas a câmera está aqui. Então, nós estamos lendo, né? E isso daí para nós é importante dentro da ideia, né, da igreja missionária que capacita os discípulos, né? E isso é muito importante. Ela capacita os discípulos em membros de Cristo. Estamos terminando já esse trimestre, vamos estar no último mês agora, né? Dentro da nossa leitura da Bíblia toda em um ano. E nós estamos aí nesta semana lendo Daniel e Oséias com a temática membresia sendo capacitada para fazer discípulos que não sejam coniventes com o pecado, né? E aí eu separei 2 textos, haviam vários, mas só posso colocar um, né? Daniel 9, 20, enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel, eu lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus. Então, Daniel, ele não é conivente com o pecado do povo, mas ele também entra nessa parte. E qual é a solução? Perdão, sempre confissão e perdão. Oséias 5,15, irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Então, não ter medo de falar para o povo, vocês estão errados, estou sofrendo? Porque vocês esqueceram de Deus. Isso daí é muito importante aí. E aí você tem todo... e aqui, olha, Mateus 18, 15 a 20, é o texto que eu vou trabalhar no mês de manhã, como aplicar Mateus 18, né, que é a temática da mensagem, se Deus permitir, der saúde, graça e força, estarei pregando no próximo domingo pela manhã. Vamos então à meditação da leitura de hoje, nesse dia do 141º dia, dia 241, né, nessa quinta-feira, feriado. Bom, aqui no Brasil não é feriado, mas é o Dia Nacional de Ação de Graças, iniciando as leituras em Oséias. Daqui a pouco eu vou situar Oséias na história para vocês, né, de 1 a 4 aí. E eu separei o versículo, né, Oséias 3:3, que diz, eu disse a ela, né, a ela é Oséias falando a Gomer, sua esposa, você vai ficar comigo por muito tempo, você não deve se prostituir nem se entregar a um outro homem. Eu farei o mesmo em relação a você.
Eu acho que a grande pergunta aí, eu quero falar aos homens, né? A esposa lá sai de casa e vai viver na prostituição, vendendo o seu corpo, e Deus diz, vai lá, compra, porque a palavra ali no hebraico, eu não sou especialista em hebraico, mas a palavra no hebraico ela é pesada demais. A palavra usada ali é escravidão. Então, o contexto está dizendo que Gomer era uma prostituta que se vendeu tanto que ninguém queria comprá-la mais, não utilizá-la mais, né? E ela está sendo à venda por um preço barato, né? Porque ninguém mais a queria. Ela está totalmente destruída, desfigurada, né? Não tem mais nenhum cliente, e ali então ela está sendo vendida ali quase que dada. Então Oséias vai e compra a própria esposa, né? Paga da mão dos escravos, porque ela vendeu o corpo ali, e para mostrar o amor de Deus à nação de Israel. Muito, muito profundo. Muito profundo. Né? Eu acho que Oséias é aquele homem. Nós vamos ter muita conversa no céu, né? Pela eternidade aí, né? Como não vai ter fofoca, né? Então a gente fofoca é coisa da carne. Então, vamos conversar muito. Oséias, conta essa história pra gente aí, né? Mas vamos lá, vamos ao comentário. O livro de Oséias nos apresenta nesses 4 primeiros capítulos o casamento de Oséias com uma prostituta e o retorno dela à prostituição como metáfora da relação adúltera e idólatra de Israel para com Deus. O verso de hoje fala da aliança matrimonial de Oséias com Gomer, ilustrando a fidelidade de Deus com o reino do norte, que é Israel. O discípulo de Cristo deve ser capacitado a lidar com seus próprios pecados e amar a Cristo e sua palavra para não ser conivente com o pecado de amigos ou irmãos. E no caso aqui de parente também, né? No reino de Deus não tem essa questão de parentela. Somos filhos e do mesmo pai, somos todos irmãos, né? Quando amamos mais a amigos do que a Cristo, tenderemos a ser, né, coniventes com o pecado deles. Isso aqui é um problema seríssimo. Quando a gente tem uma amizade, está aqui meu amigo, está aqui a Cristo, e meu amigo ele é mais importante que Cristo. E aí o cara está na lambança, está no pecado, e eu faço vista grossa. O que a gente diz? É verdade, né? E ele tem esse problema, mas sabe, é uma pessoa boa também. Poxa, ele me ajudou lá em 1950, ele me ajudou. Ok, glória a Deus que ele te ajudou. Mas a questão é que ele precisa de ajuda. E ser conivente não vai ajudá-lo. Ele precisa ser confrontado na palavra. Tá bom, querido? Ele está tomando um veneno que vai matá-lo e matar os outros. Então precisa ser orientado aí, tá bom? A quem você deseja agradar mais? A Cristo ou aos amigos? Pergunta difícil, né? E a pergunta de hoje, decorrente dessa, é: o seu compromisso é maior com seus amigos ou com Cristo? E essa é uma verdade. Isso, queridos, ajuda a acabar com a questão do espírito faccioso. Onde começa o espírito faccioso? Pela divisão ali do pecado, né? Entre amigo e Cristo. Entre meu irmão, fechamento, colega, parceirinho, né? Com o evangelho. Não pode ser. Nós somos servos. E Cristo é a nossa referência. Tá bom, queridos? Que Deus a todos abençoe. Deixa eu só me posicionar aqui, que a câmera está dançando aqui. Está se mexendo sozinha a câmera aqui. Nós vamos ler agora, né, o texto, né, em Oséias, mas antes vamos dar mais uma música. Isso é bom, nós louvarmos ao Senhor, né? E essa música antiga, talvez você conheça, Noites Traiçoeiras, né? Vamos estar louvando ao Senhor nesta noite. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e teus problemas.
Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem sempre a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo.
Amém. Isso aí eu lembrei da minha adolescência. A gente fazia, né? Nós fazíamos, né? Culto nos lares, né? O que era o culto no lar? Eu me lembro que era toda quinta-feira à noite, nós, por volta das 8 horas, íamos para a casa de uma pessoa não crente, ou uma pessoa crente convidasse outros, e iríamos com um grupo pequeno, claro, a igreja não era muito grande, mas até que era grande, né? Tinha ali uns 250 membros, mais ou menos, né? E igreja de comunidade, as pessoas às vezes melhoram um pouco de vida, elas vão morar fora da comunidade. Mas era uma época boa e nós íamos fazer. Então, os irmãos cantavam, né? E esse era um clássico que se cantava também ali, a gente louvava ao Senhor e me trouxe a lembrança, uma boa lembrança da minha adolescência, né? Bom, que nós estamos lendo a Bíblia toda, né? E hoje nós estamos iniciando as leituras em Oséias e a gente precisa situar ali os profetas, né? Para que você possa sempre ter a noção exata o que estamos lendo e o que estamos fazendo, tá bom? E eu sei que a maioria de hoje tem Bíblias que tem comentários, notas de rodapé. Eu tenho algumas impressas, né? E agora é tudo muito online, até mais em conta online, né? E tudo. Bom, então deixa eu mostrar aqui algumas imagens. Eu já cheguei a mostrar essas imagens, né? Então aqui você tem o Reino do Sul, que é Judá, não é? E o Reino do Norte, que é Israel. E aqui são os profetas, né? No Reino do Sul você tem Joel, Obadias, Miqueias, Isaías, né? E aqui no norte você tem Elias, Eliseu, Jonas, Amós. E aqui, olha, isso que eu quero dizer aqui, Oséias. Deixa eu só subir um pouquinho mais para situar. Israel, em 722, a Assíria conquista Israel. Oséias é o último profeta do Reino do Norte. E aí, como é que Israel vai ter o Reino do Norte? Ele tem um ápice, né? Parece que vai agora desenvolver e volta. Só que todos esses profetas, desde Elias com o rei Acabe, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias, eles pregam na expectativa de que Israel se volte para Deus. Mas eles continuam ali adorando outros deuses e, por fim, são... E aí, a Síria é muito cruel, né, no seu modo operantes e faz com que os povos se misturem deuses, misturem relações e misturem cultura para perder a identidade, né? Então, Oséias é o profeta do fim, é o último. E aí Deus vai utilizar de um meio, de uma metáfora, de uma ilustração terrível, né, para nós, que é o casamento. E para entender a seriedade do amor de Deus, né? Então, aí você tem um pouco essa imagem. Outra imagem que eu posso utilizarmos aqui, só para a gente, né, entender também. Aqui volta a ter a questão do Reino do Norte, Israel, né? E aqui são os reis e os profetas, né? Elias, Acabe, Eliseu, né? E aqui você tem em Jeroboão II, né? E Oséias também está aqui, é o nome até do rei também, né? Alguns até achavam que era o rei, mas não, ele é. E a queda de Samaria em 722, então são os profetas. São os 5 profetas do norte que estão pregando, e aí acaba o Reino do Norte, né? Isso daí é muito importante a gente entender. Deixa eu ver se tem mais alguma outra figura aqui. Não. Eu acho que a maioria é aí. Deixa eu ver aqui. Não. Essas são as principais. Tá bom? Bom, vamos então aos comentários, né? Eu vou estar postando aqui agora o livro de Oséias. Vou pedir ajuda aqui. A Bíblia que eu estou usando é a Bíblia anotada, Charles Ryrie. Né? O meu inglês é horrível. Então, a data de Oséias gira em torno de 710, né? Só para que você se torne aqui, em 722, né? 722 a.C., Sargão II da Síria conquista Israel, né? Que mais aqui? O Oséias começa a pregar mais ou menos aí, né? Ele começa então em 753, então ele prega um bom tempo aí. Ele é um profeta de Israel nem é exílico, né? Porque não teve exílio para o Reino do Norte. O Reino do Norte foi destruído. Então, e Oséias, ele é tão interessante que ele já dá para a gente um contexto na sua introdução, né? Aqui você tem aqui, olha, pode ler aqui no versículo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri,
nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ele faz um paralelo, né, com os reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Jeroboão é o segundo rei, né? Perdão, segundo não. O penúltimo rei. O último rei será o rei Oséias, tem até o nome do profeta, né? E aí, então, agora, ele situa. Então, Oséias é profeta no Reino do Norte, e às vésperas, digamos assim, né? Ele prega um bom tempo até a destruição final da Assíria. A Síria invadindo Samaria, destruição final da Samaria. Então vamos tentar aqui, né, colocarmos aqui tentar situar o texto. Então no versículo 2 ele diz: quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, pela primeira vez, né? Vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Ele é um profeta, ele não é, se ele fosse sacerdote, ele não poderia casar com uma prostituta, lá escrito na lei. Então Oséias, ele vai e casa, né? É interessante que a Bíblia anotada, o Charles Ryder, ele vai dizer que a palavra Oséias significa salvação, né? Aqui, o texto, essa tradução está muito clara que é prostituta. Os textos mais antigos diz mulher de prostituições, né? O que supõe que ela se tornou uma prostituta depois do casamento. Ela não era uma prostituta. A essa corrente, outros entendem que é literal. Ela já era uma prostituta e ele vai e casa com ela, né? De qualquer forma, houve um casamento ordenado por Deus, né? Para ilustrar a infidelidade do povo, ok? Então, Deus será representado, digamos assim, quer dizer, melhor, essa palavra, deixa eu inverter. Oséias casa com uma prostituta. E Deus está falando, Israel é uma prostituta, nesse aspecto se prostituiu ali, e ele vai explicar que prostituição aqui para a nação é idolatria, adorar outros deuses, né? E ali isso é muito claro. Então vamos lá, vamos aqui voltar então ao versículo 3 agora, deixa eu caminhar para o 3 aqui. Então Oséias foi e casou com Gomer, filho de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho, né? Então, primeiro filho dele, Deus, até o nome dos filhos Deus escolhe. O Senhor disse a Oséias, põe nele o nome de Jezreel, eles falam esse nome, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú, né? A casa de Jeú são a dinastia de Jeú, né? Por causa do sangue derramado em Jezreel, né? E isso aqui você pode acompanhar em 2 Reis 10:11. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Jezreel significa Deus semeia. É a questão do vale lá, não é? E isso daí é muito importante. E vai cumprir a profecia da casa de Jeú, porque Jeú tinha sido escolhido por Deus, mas não adorou a Deus, né? Então, naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Né? É difícil falar. Versículo 6, então. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz a uma filha. Então, o Senhor disse a Oséias, ponha o nome dela de Lo-Ruamá. Lo-Ruamá significa que não recebeu compaixão. Bom, que não recebeu compaixão. Lo é um negativo em hebraico. Porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Uma outra tradução também diz aquela da qual não se tem compaixão, né? 7, deixa eu só passar aqui, isso, devagarzinho, sem pressa, né? Ainda são aí 7h47. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então, com toda rejeição de Deus, Deus continua amando esse povo, quer resgatá-lo, mas só o fará mediante o arrependimento deles ali, né? Depois de ter desmamado de Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho.
E o Senhor diz para Oséias, ele que escolheu o nome, né? Ponha nele o nome de Lo-Ami, que não meu povo, né? Ami, e seria ali, né, em português ali, meu, né? Povo. Tanto que Abraão, né, é povo, né? Não meu povo, porque vocês não são meu povo e não serei o seu Deus, né? Então, a rejeição de Israel através de uma aliança, e eles quebram essa aliança aí, ok? Então, recapitulando, Deus ordena que Oséias case com uma prostituta, tem 3 filhos com ela, cada filho é uma mensagem ao povo de Israel. Então, as pessoas ouviam isso, né? É estranho, né? Um profeta ali, né? E a sua família é o instrumento que Deus usa para alertar uma nação que não quer se converter, tá bom? E aqui, então, ele diz aqui no versículo 10, né? Vamos separar o 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos de Deus vivo. Então, sempre Deus, ele promulga o juízo, e Deus cumpre a sua palavra, mas Deus também dá oportunidade para o arrependimento o tempo todo. O que o profeta faz? O profeta tem 2 funções básicas. A denúncia do pecado, por isso que ele não pode ser conivente, né? E o apelo ao arrependimento. Porque o arrependimento aplaca a ira de Deus, ou pelo menos a posterga. É o caso de Nínive. Nínive vai ser destruída depois, mas antes há uma conversão lá, né? E ali ele diz, então, os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Se levantarão na terra, porque grande será o dia de Jezreel, que é o campo lá, né? Então, é uma profecia onde que todos ali, não é? Se converterão, né? E aí serão aceitos pelo Senhor ali, né? Isso é muito importante. Bom, e aí no 2, né? Ele vai dizer assim, chamem seus irmãos de Ami, que significa meu povo, e as suas irmãs de Ruamá, que significa quem recebeu compaixão. Então ele vai dizer isso aí, né? E o adultério de Gomer vai ser ilustrado aqui. Então vamos lá aqui, né? A infidelidade de Israel vai ser agora a analogia com a infidelidade de Gomer, né? Que era a esposa de, na época, né? É a esposa de Oséias. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios entre os seus seios. Então, os filhos sabem que a mãe é prostituta, né? É claro, é notório ali. Assim como a nação de Israel se prostitui através da idolatria diante de Deus. Quando fala acusem, ele está dizendo, né, e o que eu tenho pregado durante a semana aqui, falar, é não ser conivente com o pecado, né? E aqui Deus vai falar, eu vou deixá-la sem roupa, no sentido de que, já que escolheu esse caminho, não quer se voltar, né? Vai ser semelhante a uma terra seca, não terei compaixão, né? E na verdade, Deus está falando de Gomer, mas está falando de Israel, porque era entendível o caminho de Gomer, mas o caminho de Israel era um caminho maior que deveriam voltar-se para Deus, né? E ali, então, diz assim, pois a mãe dele se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, né? Então ela vai e ela volta para as prostituições. O fato é isso. Assim como Jael via, né? Volta toda hora para os deuses ali das terras, abandonando o culto a Adonai, né? A Deus ali, né? E o que mais aqui? Ela correrá, né, atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, irá procurá-los, mas não os encontrará, então dirá, vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Então ela quer voltar aí, não é? Ela não reconheceu, e aí Deus está falando dela, está falando do povo de Israel. Muito interessante o sistema profético aqui, que a gente está acostumado. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite, foi eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal, né? Isso daí
é muito importante. Portanto, farei que no devido tempo, né, ela devolva o meu trigo e o meu vinho, tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez, né? E vai expor os amantes ali, né? Farei cessar a sua alegria, as suas festas, porque é uma vida longe de Deus realmente, né? Ali. E ela vai dizer, este é o pagamento que recebi dos meus amantes, né? E é toda a consequência do erro ali, realmente. E andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Verso 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, o que Deus está querendo mostrar aqui é que o estado e a escolha de Israel foram deploráveis, comparado com o de Gomer, né? Para aquela sociedade, o estado dela estava deplorável para todos ali, né? Mas mesmo assim, Deus quer salvar. Deus quer salvar a prostituta, salvar a nação idólatra, né? E ele quer restaurar, mas me responder como na mocidade. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não mais meu Baal. Então, a esposa que volta para o esposo, né? É até uma temática de Cantares de Salomão que nós lemos, né? E ali haverá uma conversão, porque diz, removerei da sua boca os nomes dos Balins e ela não mais se lembrará desses nomes, né? Farei uma aliança, é muito importante aí, né? Farei de você minha esposa para sempre, farei de você minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia, né? Farei de você a minha esposa em fidelidade, você conhecerá o Senhor, né? Então, coisa bonita. Então, você vê que o texto profético, ele alterna, né, a tragédia com a bênção. Isso é muito comum na Bíblia. Só que às vezes nós exageramos, ou vamos só no que é bom, ou vamos só no que é ruim, né? Então tem que ter um equilíbrio aí, né? E aí, então, ele faz... Interessante aqui o 23, que ele vai fazer... Aqui, ó. Semerei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá, né? E para Lo-Ami direi, você é meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus, né? Porque Lo-Ami é não meu povo, não é meu povo, né? E agora ele vai dizer, você agora é meu povo. Não é mais Lo, será Ami, meu povo, né? E vai responder, agora tu és o meu Deus. É o grande desejo de Deus, a restauração. Isso a Bíblia chama de reconciliação, né? Inimigos de Deus, Cristo, nós somos reconciliados. E agora no capítulo 3, que é um pouquinho curto, né? Ele vai dizer o amor de Deus pelo povo infiel. Versículo 1. O Senhor me diz, depois de toda a prostituição, está lá, né? E as promessas, o Senhor me diz, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora ele olhe para os outros deuses, né? E amem bolos de passas. Então, Osés escreve, assim... comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. Eu disse a ela, bom, você vai ficar comigo por muito tempo, não deve se prostituir. E eu farei o mesmo com ela, serei fiel a você. A gente diz que a relação de Deus é sempre uma relação com Israel, uma relação muito unilateral. Israel é infiel, mas Deus continua fiel ao povo, né? Porque os filhos de Israel ficarão muito tempo... Opa, deixa eu fechar aqui. Porque os filhos de Israel ficaram por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola, né? Depois voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, nos últimos dias tremendo, se aproximarão do Senhor e da bondade. Aqui tem uma palavra importante. Alguns perguntam, pastor, os judeus vão para o céu? Eu falei, não só o judeu, qualquer um que crer em Jesus como Senhor e Salvador irá. Agora, claro que uma vez que ele é da linha dos judeus, né, da descendência judaica, aquelas promessas são aplicadas pela fé, e não pelas obras, nem pelo sangue, né, do homem, pelo DNA, mas pelo... Então aqui, como é que o povo vai se voltar para o Senhor? Através do Filho, Jesus Cristo, né? Isso é importante. E vamos ao 4, então, que é o último capítulo de hoje. Lembrando, são textos proféticos. O povo era muito duro de coração, né? Não está muito distante de hoje, né? Aí nessa questão toda aí, né? Deus recusa Israel. Então tem hora que Deus não quer saber do povo, que o povo está idólatra, mas ao mesmo tempo ele oferece uma mudança ao povo, né? E isso daí é importante.
Filho de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem controvérsia contra os moradores, com os moradores da terra. Na verdade, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. A terra está, né? A nação toda está ali, né? O que há naquela terra? Juramento falso, mentira, assassinato, roubo, adultério, violência, homicídio sobre homicídio. Parece que é um lugar que a gente conhece, né? Por isso a terra está cheia de luto e todos os seus moradores desfalecem juntamente com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar estão morrendo, né? Todavia que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão, né? De dia os profetas juntamente com vocês tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. No caso, a mãe é Gômer, mas é a ilustração da nação de Israel, né? E aqui um versículo muito importante aqui, que já sempre tem sido, né, usado por nós para ilustrar isso. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, e aí ele acusa os líderes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes de mim, visto se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei de seus filhos. Então aqui, Deus está cobrando dos sacerdotes de Israel que não proclamaram a palavra do Senhor. E o povo está pecando por falta de conhecimento. É por isso, queridos, como pastor, né, fazendo essa analogia, essa comparação, eu tenho que anunciar a palavra de Deus, não ter medo de anunciar a palavra de Deus, né, para que todos possam ouvi-la, né, para que depois Deus diga, você não pregou, Alexandre. Você quis fazer docinho com eles, você quis fazer média com eles. Não pode. Então, você tem que amar mais a Cristo do que as pessoas, né? Então, isso é muito importante, senão a mensagem do Evangelho não será proclamada, né? E aí ele vai dizer, então, quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha, né? Alimentem-se do pecado no meu povo, o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Olha só, né? É isso que o mal quer realmente. Esse sacerdote. Por isso, tal povo, tal sacerdote, eu os castigarei pela sua conduta, lhes darei o que merecem pelos seus atos. Aí não tem a misericórdia, né? Porque eles estão pecando, estão com consciência de pecado, estão levando o povo a pecar. Grave a acusação aí, né? E ele diz, então, comerão, mas não ficarão satisfeitos, né? E eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor, né? E ali ele diz que a prostituição, o vinho envelhecido, o vinho novo, tira o entendimento, porque é idolatria, né, queridos? É idolatria, né? Ele vai jogando aqui pesado, né? Ó, o meu povo consulta os seus deuses de madeira, pedaço de pau lhes dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, né? Sacrificam nos altos montes, no alto dos montes, queimam incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos, dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Joga pesado ali, né? Não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. Deixa eu falar um negócio aqui. Quando a Bíblia fala de prostituta, não é só que vende o corpo pelo sexo. Isso também acontece. Mas muitas das vezes são chamadas prostitutas cultuais. Há um culto, há o corpo, e aquilo também é com consciência. Não é só a questão econômica da prostituta. Ela precisa de um dinheiro, né? Claro que existia prostitutas que precisavam do dinheiro, né? Mas muitas era por questão mesmo de vontade religiosa. Era uma questão espiritual também, né? E um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Grande palavra de Oséias, culpando os sacerdotes também nesse aspecto. Não isenta o povo, mas culpa o sacerdote. Se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não faça com que Judá se torne culpado, que é a nação do sul, né? E nem venham a Gilgal, nem subam a Bet-Aven, né? Então, e jurem dizendo tão certo como vive o Senhor, né? Como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-lo no lugar espaçoso, como se fossem cordeiros? Efraim está entregue aos ídolos
é deixá-lo, tendo acabado de beber, se entregar à prostituição e seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e eles ficaram envergonhados por causa dos seus sacrifícios. Que Deus continue abençoando. Amanhã vamos começar os 5, né? Vamos da manhã dos 5 ao 9. Que Deus continue abençoando a todos. Foi uma alegria estar com vocês nesta quinta-feira, né? Um orando pelo outro, né? Estamos em meio a uma pandemia e meu compromisso, meu pedido a Deus é que vamos continuar as transmissões até 31 de março, né? Quanto aos cultos presenciais, sempre com cuidado, avaliando semana a semana a situação, né? Em nossa igreja, então, eu tenho registrados comigo 20 irmãos que pegaram Covid-19, todos recuperados, graças a Deus. E a qualquer gripe, resfriada, a orientação para ficar em casa. E quando tiver Covid, avisar para saber quem teve contato, né? E tudo. E se for o caso, cancelar um culto, né? 15 dias, não há nenhum problema, faz parte do processo. É claro, a cidade também, ela tem que se cuidar, né? E nós estamos também, as leis também da aglomeração, né? As leis não interferem no culto nosso, mas na aglomeração de pessoas. E aqui eu louvo a Deus que a igreja não é aquela igreja que vem correndo aqui. Se você chegar num culto aqui, você não vai ver nunca cheio, lotado e todos com máscara, né? É um cuidado que nós temos tido aqui. É mais seguro até aqui, eu tenho dito, do que em outros lugares que as pessoas vão, né? Mas é claro que por melhor que o protocolo seja seguido, riscos tem. Estamos numa pandemia. Que Deus a todos abençoe, tá bom? E devemos louvar a Deus pelas pessoas que se recuperaram, os milagres do Senhor, né? E caso assim, uma irmã, mais de 70 anos, foi internada, está recuperada bem, graças a Deus também. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, dia de ação de graças, te damos graças pelo teu cuidado. Também pedimos uma noite de paz e descanso. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos? Nós vamos encerrar, então, com uma canção que diz O Rei da Glória. Que Deus todos abençoe, uma excelente noite de quinta-feira para todos aí. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda a eternidade. Rendam os corações, rendam-se os corações ao que no alto trono está. O que era e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda a eternidade. Rendam-se os corações ao que no alto trono está. O que era e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o Rei
glória de Deus.